Então, Boa Renato, agora é tarde. contigo. Tá bom. Obrigado, André. Boa tarde a todos. Pedimos a Jesus que nos envolva em fluidos de muito amor e muita paz, e que todos nós aqui presentes, sejamos encarnados ou desencarnados, sejamos atendidos em nossas necessidades mais íntimas. Bem, o tema do nosso estudo de hoje, como o André falou, se chama Justiça da Reencarnação. Nós vamos começar trazendo uma história, na verdade, um caso real, relatado pelo nosso codificador, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno. O Céu e Inferno é a quarta obra publicada pela codificação. Nós temos um Pentateuco, são as 5 obras fundamentais que fazem parte das obras fundamentais do Espiritismo. São as obras codificadas por Allan Kardec. Primeira obra é o Livro dos Espíritos, que é considerado a síntese da doutrina espírita, o arcabouço central da doutrina espírita, seguido do Livro dos Médiuns, que foi a segunda publicação, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a terceira, o Céu e Inferno, que trabalha exatamente a quarta obra, e o livro A Gênese, que está tratando da quinta parte do Pentateuco. Então, essas 5 obras resumem exatamente a síntese do Espiritismo. Se queremos conhecer a doutrina espírita, é fundamental conhecermos as 5 obras básicas. E o livro O Céu e o Inferno é uma obra muito interessante porque Allan Kardec ele faz um exame, um estudo comparado das doutrinas, das filosofias e religiões existentes até aquela época sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas na vida futura, o que essas doutrinas entendiam sobre anjos e demônios, sobre céu e inferno, sobre penas e recompensas futuras. E na segunda parte, Allan Kardec vai apresentar um conjunto de comunicações recebidas pelos espíritos, mensagem que os espíritos trazem, depoimentos que os espíritos trazem sobre a sua própria realidade. Eles trazem exatamente o relato dos exemplos e situações reais que eles vivenciam sobre a sua condição na realidade espiritual após a desencarnação do corpo físico. Então, eles são os próprios espíritos que vêm trazer o relato de como eles se encontram, de como eles estão vivenciando de acordo com aquilo que eles levaram à vida, como eles estão, como consequência, na vida após a morte, na vida real do ser imortal que somos como espíritos. E nessa parte, Allan Kardec vai dividir essas comunicações, esses relatos, esse depoimento dos espíritos em grupos. Espíritos felizes, em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos em expiações terrenas. E exatamente nessa parte das expiações terrenas é que nós vamos encontrar uma história interessante que é do Marcel, menino número 4. Havia num hospital de uma província um menino de cerca de 8 a 10 anos de idade aproximadamente, cujo estado de saúde dele era muito difícil de se precisar. Eles designavam aquele menino pelo nome de número 4. Por quê? Porque ele tinha uma doença desde o nascimento que fez com que seu corpo ficasse todo contorcido e deformado. Para termos uma ideia, as pernas contorcidas roçavam o seu pescoço. E ele parecia, por causa dessa deformidade física, que era um número 4. Por isso ele ficou conhecido como Marcel, menino número 4. Além da deformidade, das contorções
da sua musculatura, da sua estrutura óssea, do seu corpo, que lhe causavam muitas dores, ele ainda tinha uma problemática em que a sua condição física não permitia que os órgãos internos pudessem se desenvolver plenamente. E isso causava muitas dores. E o seu corpo era coberto de chagas. Então o menino sentia muitas dores, e necessitava de medicação. Infelizmente, ele havia sido abandonado por sua família no hospital, porque não conseguia cuidar dele e que encontravam dificuldades em aceitar o seu estado físico, a sua doença. Então, um médico que cuidava dele ficou muito compassionado, muito sensível com a situação do menino, que tinha uma característica interessante. Mesmo com todas essas dores, com todas essas dificuldades, com todos esses tormentos que ele passava, ele era uma criança que não reclamava, não dava trabalho, demonstrava, na verdade, uma inteligência, sabe, uma maturidade notável para quem tinha apenas entre 8 e 10 anos de idade. Ele apresentava uma candura, uma paciência, uma resignação que acabava emocionando aqueles que estavam ao seu redor. Uma certa vez, ele pediu ao seu médico que pudesse lhe dar um pouco mais do medicamento que costumava receber para as dores. E o médico então perguntou para ele: mas Marcel, para que você quer mais medicação? Não sei se você sabe, mas se você tomar além da necessidade, ao invés de te ajudar, ela pode te prejudicar. E o Marcel então respondeu para o médico: na verdade, doutor, é que as minhas dores têm me perturbado tanto que eu não tenho conseguido orar a Deus para pedir força e resignação. E eu temo que as minhas dores me façam gemer e perturbar os demais pacientes que estão à minha volta. Porque quando eu tomo a medicação, eu durmo, eu apago, eu descanso e assim não perturbo ninguém. Então nós podemos ver através desse relato que essa criança entre 8 e 10 anos de idade nasceu com uma doença extremamente agressiva, que deforma o seu corpo físico, que causa uma deformidade cujo o corpo toma o formato de um número 4, causa dores, impede que os órgãos internos possam se desenvolver, provoca muitas reações, o seu corpo tem muitas ulcerações, mas mesmo diante de todas essas situações que poderiam ser para nós desesperadoras, como essa criança se comporta? De maneira resignada, de maneira tranquila, de maneira paciente, com candura, preocupada em não perturbar a dor das outras pessoas que estão internadas no mesmo ambulatório que ele, demonstrando que tem uma perspicácia, que tem uma maturidade, uma inteligência notável, muito superior à capacidade cognitiva natural de uma criança entre 8 e 10 anos de idade. Foi abandonada pela família, praticamente, que quase não a visitava, porque não suportava a sua condição, que não conseguia lhe prestar o socorro necessário. E ficava ali, permanentemente no hospital, e, consequentemente, com uma existência de duração muito limitada, porque se a caixa torácica, o seu corpo não lhe permite que os órgãos internos venham a se desenvolver, porque não há espaço, a possibilidade dele vir a desencarnar cedo vai acontecer, porque o corpo não comporta o desenvolvimento, o crescimento natural, devido às suas condições de deformidade. Então, quando a gente olha diante dessa história que acontece em várias situações, em vários lugares, em várias famílias diferentes,
uma questão começa a nos vir à mente. Um questionamento começa a nos apresentar à nossa mente. Como Deus permite que isso aconteça? Como Deus permite que uma criança que não fez nenhum mal tenha nascido com essa doença, tenha vindo ao mundo com essas condições tão adversas? Quando nós vamos olhar facilmente ao nosso redor e vamos ver que existem outras em condições muito diferentes, com corpo físico perfeito, com saúde notável, com beleza. Vejamos o exemplo do Rodrigo Santoro e meu, por exemplo, que fomos blindados, né? Que fomos abençoados com a beleza, o dom da beleza, que é uma prova difícil. Então, pessoas que nasceram em condições financeiras muito favoráveis, que não precisam trabalhar para conquistar os bens, já nasceram em berço esplêndido, né? Já nasceram em berços de ouro, enquanto outros precisam lutar com tantas adversidades. Então, basta lançarmos o nosso olhar ao redor que nós vamos perceber que há muitas diferenças em condições não só orgânicas, físicas, mas também condições sociais, condições econômicas e outras variedades de condições. E quando olhamos essa diversidade de condições, as nossas dúvidas só aumentam. Como Deus permite isso? E nós ficamos diante de uma bifurcação com dois caminhos que precisaremos ter que seguir. Um caminho é nos revoltarmos contra Deus por permitir que uma barbaridade como essa possa acontecer. Por quê? Se acreditamos que só exista esta vida, que fomos criados por Deus ou por uma força da natureza, não importa, se formos criados no momento da concepção do corpo físico e nossa existência termina com a morte do corpo físico e que nosso destino está traçado para além dessa vida ou pela aniquilação completa com o corpo físico, também não importa isso no momento, mas que a nossa vida está determinada no nascimento do corpo e na extinção do corpo, como Deus permitiu que isso acontecesse? Não existe outra alternativa a não acreditar que Deus é o maior sádico que nós possamos imaginar. É o mais cruel personagem da nossa história. Porque não existe outra alternativa se acreditarmos que a vida começa no corpo e termina no corpo. E mesmo que se prolongue depois do corpo, seria ainda a continuidade da perversidade. Porque se eu acreditar que a minha vida começou no nascimento, na formação desse corpo, e o meu destino está irrevogavelmente determinado pela sorte daquilo que eu me conduzi nessa vida para a eternidade, as condições dessa existência podem não me permitir plenamente que eu consiga a melhor condição após a morte. E aí, aquele que teve todas as facilidades, uma boa família, boa educação, boa orientação religiosa e moral, todas as facilidades do mundo, um corpo físico perfeito, saúde, bens materiais, parece ter saído na dianteira nessa corrida pela eternidade. Esse é um caminho em que nós não encontramos uma lógica, principalmente uma resposta lógica que acalente o coração. Porque imaginamos o caso do Marcel, menino número 4. Ele nasceu com aquela deformidade. Eu nasci perfeito. Eu nasci saudável. Tenho possibilidade de me locomover. Tive a felicidade de encontrar uma família, de ser recebido por essa família, de ser educado por essa família, amparado.
que ele não teve? Por que tivemos condições tão adversas? Se eu acreditar que a vida começa no túmulo, começa no berço, começa na concepção do corpo, não encontro uma resposta satisfatória, principalmente ao meu coração. E, naturalmente, a revolta e a falta de aceitação à existência de Deus é uma consequência. Agora, existe um segundo caminho nessa bifurcação. É o caminho em que nos faz acreditar que tem que haver uma existência anterior a essa que nos encontramos nesse momento. Tem que ser uma realidade que eu sou um espírito imortal, que eu não nasci com o corpo, eu já existia antes desse corpo físico. Que essa existência material é apenas mais uma das existências na minha trajetória espiritual. Que eu existo antes desse corpo e continuarei existindo depois desse corpo. E que cada encarnação, cada nova existência, ela é, na verdade, uma continuidade do nosso processo de evolução. E que as condições onde cada um de nós se encontra nessas existências são cuidadosamente adequadas e planejadas conforme a necessidade de cada indivíduo. Então, assim, eu consigo compreender que existe uma necessidade para o Marcel estar como se encontra e eu estou como me encontro. Como cada um dos senhores e das senhoras que se encontram aqui na reunião estão vivendo as suas existências nas suas condições. É a reencarnação a única alternativa, resposta possível para nos fazer entender por que existem tantas diversidades de condições na vida como nos encontramos. E é a única que é capaz de responder ao nosso coração. Porque eu entendo dessa forma que não é uma injustiça o que eu passo, mas uma necessidade. Necessidade essa que talvez eu não consiga a resposta do porquê. Porque é natural que a gente se pergunte assim, mas por quê? Por que o Marcel está passando por isso? Por que eu passo por determinadas situações na atual encarnação? Por que eu nasci neste corpo, nessa identidade de gênero que me encontro, nessas condições sociais? Por que reencarnei em Benfica? Por que estou no Rio de Janeiro? Por que sou brasileiro? Por que reencarnei como homem ou como mulher? Todas essas questões, muitas vezes nós nos questionamos. Por quê? E nem sempre o porquê será respondido. Porque o porquê, muitas vezes, está lá no pretérito, muito distante, em que lembrar seria prejudicial. Comprometeria a nossa condição de aproveitamento da atual existência. Então, nós somos beneficiados pelo véu do esquecimento temporário, para que durante a existência nós possamos ter maiores condições, sem o peso da lembrança do passado, de revivermos as experiências, de repassarmos pelas experiências necessárias para o melhor aproveitamento. Mas se eu não sei o porquê, tem algo que eu sempre devo meditar. Para quê? Para que eu vivencio essa experiência? Porque tem que haver uma finalidade, tem que haver um objetivo. Qual é o objetivo de estar vinculado a um corpo de carne? Qual é o objetivo de estar vivendo uma experiência material? Aprimoramento, crescimento, educação,
moralização, evolução. Essas são as finalidades. Para que servem as experiências que nós estamos vivendo na atual encarnação? Então, diante dessa bifurcação, todos nós temos que fazer uma escolha. Para a nossa consciência pela razão e para o nosso coração pelo entendimento, qual o melhor caminho a tomar? De acreditar que a nossa vida é única e começou exatamente na formação do corpo, ou que nós somos espíritos imortais, que pré-existimos ao corpo físico e viveremos ainda muito além deste corpo, porque somos imortais. Qual será a melhor alternativa? E eu posso lhes dizer, para que possamos compreender justiça no universo, a reencarnação é a única alternativa. E a reencarnação, ela não é uma invenção da doutrina espírita, nem é prioridade do espiritismo. É lógico que a reencarnação, ela é um dos princípios fundamentais que se baseia a doutrina espírita. Vamos imaginar que o espiritismo é como um edifício, tá? Vamos imaginar assim, que a doutrina espírita, o espiritismo, no seu conjunto de conceitos morais, filosóficos e científicos, ela é como um edifício. Para que esse edifício possa se estabilizar, possa se manter de pé, ele precisa de alicerces. Vamos imaginar 5 alicerces fundamentais, aonde esse edifício se apoia, se estabiliza e permanece ali estável. São os 5 princípios fundamentais da doutrina espírita. Um princípio fundamental que não pode ser retirado, esquecido, ignorado, porque senão mutilaria o espiritismo e transformaria em qualquer coisa e deixaria de ser espiritismo e comprometeria a sua estrutura básica fundamental, é o princípio da existência de Deus. Deus precisa existir. Precisa existir um ser criador, aquele que dá origem a tudo no universo. E não basta ser apenas a causa primária de todas as coisas, mas precisa ser a inteligência suprema, que nenhuma outra é capaz de se aproximar, para podermos enxergar essa inteligência como criadora de todo o universo, que ultrapassa os limites da nossa vã filosofia, da nossa limitada, acanhada inteligência e percepção. Então, a grandeza do universo, da criação de tudo aquilo que ultrapassa os limites da capacidade, do entendimento, da percepção do homem, tem que ter um criador, tem que ter alguém, ou melhor, tem que ter o que possa criar. Porque se eu disser que é alguém, eu estou reduzindo o criador à nossa condição humana e estou reduzindo ele às mesmas limitações que nós. E, na verdade, Deus precisa ultrapassar esses limites. Por isso que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão número 1, ele pergunta aos espíritos superiores: que é Deus? Ele não pergunta o que é Deus, porque quem seria Deus seria limitado. Pergunta: que é Deus? E os espíritos, então, superiores respondem: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a partir daí, então, nós temos uma compreensão de que há uma inteligência infinitamente superior à do homem, que criou todas as coisas, que governa todo o universo através de suas leis sábias e justas. E a sabedoria de Deus está exatamente na sua justiça e bondade. Ele é bom porque é justo, e é justo porque é bom. Faz lembrar aquela propaganda da Toshiri. Toshiri vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Mas a soberana justiça divina está na sua bondade.
e a sua bondade se estabelece pela sua justiça. Então, acreditar, compreender, reconhecer a existência de Deus é um fundamento indispensável da doutrina espírita. Qual o segundo fundamento da doutrina espírita? A existência da alma. Que a alma existe, que ela não é um atributo, não é um efeito do corpo físico. A alma independe do corpo e sobrevive ao corpo. Ela se junta ao corpo físico para que possa executar tarefas na vida material. Mas ela é independente, porque é a alma que, na verdade, intelectualiza a matéria. Esse corpo não pensa. Esse corpo não tem vontade. Ele, na verdade, é um instrumento que atende à vontade do ser espiritual que eu sou, através da vontade da alma, que vai exatamente determinar o que ele vai fazer, vai operacionalizar pela sua vontade. O corpo é uma vestimenta, um instrumento de que o espírito se serve. E, por independer do corpo físico, exatamente a alma sobrevive ao corpo. O corpo perece porque tudo de material sofre transformações e tende um dia a perecer. Vamos lembrar lá nas aulas de ciência, Lavoisier, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, tudo na natureza de material vai sofrer transformações necessárias. Tudo que é material. E o corpo não é diferente. Mas a alma é imperecível. Ela foi criada por Deus e a sua fonte espiritual não perece, não passa pelas transformações que o corpo físico está sujeito. Então, sobrevive à morte do corpo. E este é um fundamento principal da doutrina espírita, em que a alma é imortal. Ela existe antes do corpo e sobrevive à morte deste. E a alma vai permanecer após a morte, levando consigo as experiências que vivenciou. Ou como diz o provérbio popular, né? Da vida só se leva a vida que se levou. Ou seja, levamos daqui a vida que levamos. Levamos aquilo que nos é próprio, que é da natureza espiritual. A inteligência, os conhecimentos, as experiências vividas. Levamos conosco os amores, né? Levamos conosco o bem que realizamos, mas também levamos conosco as responsabilidades dos erros, os comprometimentos, os equívocos, as perversões que cultivamos na nossa vida íntima, na nossa mente. Isso nos acompanha. Tudo que é de comportamento moral, isso nos acompanha. Outro princípio fundamental que comprova a imortalidade da alma é a comunicabilidade com os espíritos, comumente conhecida como mediunidade, que é a possibilidade de percepção e de comunicação com os espíritos e com a realidade espiritual. E é exatamente pela mediunidade que os próprios espíritos revelam a sua imortalidade, que quando aqueles que passaram pela porta da morte vêm revelar sua intimidade e nos comprovar que continuam vivos, que continuam pensando com a sua individualidade intacta, permanecem os mesmos que estavam aqui. E um detalhe importante, que a morte não muda a nossa realidade, permanecemos os mesmos. E a mediunidade vem comprovar isso. Por quê? Somos espíritos imortais. A mediunidade é uma condição da alma que se manifesta biologicamente no corpo físico. Por que uma condição da alma? Por natureza, os seres são adaptados para conviver por semelhança. Vamos pegar um exemplo simples? Os peixes. Os peixes são adaptados para viver no mar. É um ambiente onde eles vivem, na água. Lá eles respiram, retiram seus alimentos, se comunicam, convivem, se reproduzem.
tem todas as condições adaptadas para isso. Nós, como espíritos imortais, somos adaptados por natureza para viver na realidade espiritual e para conviver, nos comunicarmos, percebermos, interagirmos com outros da nossa própria natureza, que são os espíritos. Quando nós reencarnamos, ou seja, nós voltamos a nos ligar a um corpo de carne para vivermos experiências materiais, porque precisamos desse instrumento para agir na matéria, nós não perdemos a nossa condição espiritual. Ela fica temporariamente obstada, né? Fica ali envolvida temporariamente por um obstáculo que é o corpo físico. Mas essa condição ainda está em nós, por natureza. Por isso que para exercermos a mediunidade, é necessário, conforme a vontade divina, que haja um planejamento para que nossos corpos estejam adaptados, sensíveis, para permitir que o espírito se manifeste mais livremente e perceber a realidade espiritual e os espíritos que são da sua própria natureza. Por isso que os médiuns são dotados de uma predisposição orgânica. O corpo vem adaptado para permitir o espírito se manifestar. O corpo não é um obstáculo tão grande como é para outras pessoas. Por isso que a mediunidade é um planejamento, é uma concessão divina, para que o espírito possa usar como ferramenta para o seu aprimoramento e sua evolução. Então, a mediunidade é uma condição da alma, está em todos nós, por isso Kardec diz que todos somos médios, porque sentimos num grau qualquer a presença dos espíritos, mas reconhecemos como médium quando aqueles que têm uma capacidade ostensiva, que demonstram de forma patente os efeitos, que vai depender de uma predisposição orgânica. Porque somos espíritos e estamos, por natureza, adaptados a conviver com outros espíritos e perceber a realidade espiritual. Outro princípio fundamental é a pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita traz como fundamento que todos os orbes, todos os mundos espalhados pelo universo, até não conhecido pelo homem, até que os telescópios espaciais ainda não fotografaram, todos são habitados. Todos servem de moradia aos espíritos, como educandário, como hospitais, como oficina de trabalho, para que os espíritos possam evoluir. Deus não cria nada inútil. A sua inteligência, a sua imperfeição, a sua perfeição infinita, não cria nada inutilmente. Então, todos os orbes, como revelam os espíritos, são habitados e servem de moradia de aprendizado para os espíritos que lá reencarnam. E cada mundo é como uma escola adaptada ao nível evolutivo. Nós começamos numa escola primária, onde vamos iniciar o nosso processo de educação, aprender a escrever. Depois nós vamos para uma escola de nível fundamental, aonde vamos aprender outras ciências, matemática, português. Depois passamos para uma escola de nível médio, onde vamos estudar o segundo grau, às vezes com escolas técnicas, onde as ciências se ampliam, ficam mais complexas, capacitam-nos para o mercado de trabalho, nos dão uma condição cognitiva de entender e interagir mais amplamente como cidadãos do mundo. Nós vamos para a universidade, vamos fazer cursos de pós, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou seja, como existem essas escolas adaptadas a cada nível de aprendizado, do mesmo jeito acontece nos mundos como escola para os espíritos. É assim que tudo se encadeia, tudo se harmoniza, tudo é solidário no universo. E o quinto princípio é o princípio do que tratamos na reunião de hoje, que é a reencarnação, é a pluralidade das existências. A doutrina espírita, como eu disse, ela não é proprietária dessa crença. Muitas outras religiões e filosofias acreditam na volta do espírito à vida corpórea, porque reencarnação significa exatamente
do latim, ela vai ter exatamente o significado literal, entrar na carne, voltar a se ligar na carne. Então, a reencarnação é um princípio fundamental da doutrina espírita, mas que está presente em várias outras filosofias e religiões espalhadas em quase todo o mundo. Nós vamos encontrar nos egípcios, nos indianos, nos hindus, nos budistas. Nós vamos encontrar nas religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé. Nós vamos encontrar em algumas tradições indígenas, nos povos chineses, nos romanos, entre os gregos. O filósofo Pitágoras, por exemplo, que era filósofo e matemático também, que viveu de 570 a 495 a.C., afirmava que existia a reencarnação, que ele chamava de transmigração da alma. Era o princípio que ele acreditava. Sócrates e seu discípulo Platão também, que eram filósofos gregos, Sócrates, que viveu de 469 a 399 a.C., ele vem trazer uma compreensão muito clara sobre a existência da alma, da sua independência da matéria e, consequentemente, da imortalidade do ser espiritual diante do fenômeno da morte. E ele afirmava que o espírito retorna à vida corporal quantas vezes forem necessárias pela reencarnação em novos corpos para viver novas experiências na sociedade, porque é nesse contexto, conforme a vontade divina, que os espíritos vão evoluindo, vão trocando experiências, vão se aperfeiçoando. E essa compreensão da reencarnação, ela está em perfeita harmonia, essa compreensão de Sócrates e também de Pitágoras, está em perfeita harmonia com a doutrina espírita. Tanto que o codificador, Allan Kardec, na introdução número 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer exatamente que há um estudo perfeitamente comparável e harmonia entre o resumo da filosofia de Sócrates em comparação com o ensino dos espíritos, que ele chamou de Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. A gente vai entender que o conceito da reencarnação também está presente no judaísmo, que nós temos aquele diálogo memorável narrado pelo evangelista João, no seu evangelho, no capítulo 3, versículos 1 a 12, em que Nicodemos, que era um doutor da lei, respeitado, pede uma entrevista com Jesus e pergunta a Jesus o que é necessário para alcançar o reino dos céus. E Jesus lhe diz, em verdade vos digo, que ninguém chegará ao reino dos céus se não nascer de novo. E Jesus, então, vai explicar para ele sobre a reencarnação. Então, a reencarnação, ela é um fundamento da doutrina espírita, que trabalha exatamente a necessidade da volta do espírito à vida corporal, mas sempre em corpos novos, formados exatamente para atender às necessidades do ser que somos. Por quê? Porque somos espíritos em via de progresso. Fomos criados por Deus simples e ignorantes, para que, através da capacidade de perfectibilidade, nos aprimorarmos a cada nova existência, a cada nova vivência, a cada novo aprendizado, para que venhamos a conquistar os valores indispensáveis pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo nosso aprimoramento, para que nós possamos evoluir. São conquistas da alma, que não podem ser dadas nem pelo Criador da vida. Ele nos deu a capacidade de conquistarmos pelo esforço, mas nos deu as condições para isso. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a Terra tem uma característica de servir como uma escola, aonde aqui, reencarnando em corpos físicos adequados às nossas necessidades, nós vamos adquirindo experiências, aprendizados na convivência, aprendemos a sermos solidários, humanos, dignos, honestos. Aprendemos a sermos solidários, fraternos, a perdoarmos, a desculparmos, a compartilharmos, a sermos caridosos, a sermos humildes, a sermos otimistas,
a desenvolvermos a inteligência pelos desafios da própria natureza e, principalmente, a desenvolvermos o sentimento, através da convivência no lidar uns com os outros. É assim que nós vamos solidários, nos aperfeiçoando e colaborando também no aperfeiçoamento do outro. Então, a doutrina espírita nos ensina que a reencarnação se baseia na justiça divina, porque somente na justiça divina nós compreenderemos harmonia, igualdade, justiça nas questões que nós percebemos no dia a dia. Então, cada um de nós está reencarnado no corpo físico adequado às suas necessidades, que é cuidadosamente estabelecida pela espiritualidade superior. Existem espíritos no mundo espiritual, técnicos que cuidadosamente estudam as nossas necessidades e planejam, desde o grupo familiar aonde seremos inseridos, quem são os espíritos que farão parte da nossa família consanguínea, que são sempre os melhores que a vontade divina coloca para viver conosco, pela nossa necessidade, como escolher a forma biológica das necessidades do corpo, na adequação do que mais precisamos, como nas condições sociais que precisamos passar, dos aprendizados e experiências que precisamos viver. Então, quando nós olhamos a experiência, por exemplo, a experiência vivida pelo Marcel, menino número 4, nós vamos entender que é uma necessidade que aquele espírito precisa ou solicitou, porque quando estamos mais amadurecidos, mais evoluídos, mais espiritualizados, mais compreendendo melhor as leis divinas, nós temos a capacidade também de solicitar e escolher experiências de aprendizado a serem vividas na encarnação. Então, a experiência que o Marcel, menino número 4, passou, e pela sua condição intelectual, pela sua condição moral, pela sua resignação, comprova que aquela não foi a primeira experiência dele. Ele já traz essa resignação de outras vidas, o que indica grande possibilidade dele ter optado, solicitado aquela experiência para o seu aprendizado. Então, cada um de nós está no lugar certo, com o corpo físico adequado às suas necessidades. Não há nenhum erro. Ele é cuidadosamente estudado, planejado, para que possa atender às nossas necessidades de aprimoramento e crescimento, seja na saúde ou seja na necessidade da doença, porque a dor é um mecanismo reeducacional. É adequado ao processo de aprendizagem. Ele vai continuar existindo, ela vai continuar existindo, a dor, enquanto nós precisarmos de orientação, de encaminhamento. Quando aprendermos a experiência, nos libertaremos da necessidade da orientação da dor. Como alguém que precisa andar de muletas, ou porque não consegue caminhar sem esse apoio. Mas à medida que ele consegue se fortalecer e não depende mais da muleta, ela se faz desnecessária. Como a dor, as experiências reeducacionais da dor, ela também um dia não se farão mais necessárias, mas elas existirão enquanto nós, espíritos, precisarmos dessa orientadora, desse encaminhamento. Porque existem dois caminhos: o aprender pelo amor ou pela dor. É uma questão de escolha. Então, estamos no lugar certo, no corpo físico adequado às nossas condições, passando pelas experiências que nos são mais favoráveis. E aqueles que estão ao nosso redor são os melhores espíritos para o nosso aprendizado. Seja qual for a condição que eles se apresentem, são os mais adequados para a nossa condição. Porque é a justiça divina que estabelece a reencarnação como um mecanismo. A reencarnação é o meio, o progresso e a evolução é o fim. Que possamos ser gratos a Deus pela sua infinita bondade e a sua soberana justiça,
e o seu amor incondicional, por dar a cada um de nós a oportunidade de refazermos o nosso caminho e de progredirmos cada dia pelo esforço sincero que fazemos em aproveitar essa oportunidade da reencarnação, dessa nova existência, nesse novo corpo físico, para que possamos progredir, para que possamos evoluir, porque somos os artífices do nosso destino, os construtores da nossa felicidade, porque há justiça na reencarnação, porque Deus é justo e todas as coisas que nos acontecem estão baseadas na sua justiça divina. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção de todos.